Clara acordava antes do sol nascer, atravessava as ruas ainda silenciosas e chegava à mansão Ferraz quando o relógio mal marcava 6 da manhã. Era sempre a primeira a chegar e a última a sair. Seus passos ecoavam discretos pelos corredores de mármore, e seu rosto quase nunca era notado pelos donos da casa. Para a família Ferraz, ela era apenas mais uma sombra com um balde e um pano nas mãos. Os outros empregados zombavam de sua timidez. A muda, chamavam-na, porque Clara quase não falava. Mas havia algo nela que ninguém entendia, e um olhar distante, um segredo guardado por trás de cada gesto. Às vezes, enquanto limpava o jardim ou polia os espelhos, parecia procurar algo que nem ela sabia o que era. Naquela manhã de terça-feira, o velho Augusto Ferraz dormia no andar de cima, e a mansão estava em silêncio. Clara entrou no escritório, um cômodo repleto de livros antigos, quadros dourados e lembranças de uma vida que não era dela. Enquanto tirava o pó da estante, o pano prendeu-se em algo atrás do aparador. Ajoelhou-se e puxou um pequeno porta-retrato coberto de poeira. Quando o limpou, o tempo pareceu parar. A mulher na foto era a imagem viva de sua mãe, em mesma expressão suave, mesmo sorriso discreto. No canto, um nome gravado à mão e Helena Ferraz. O coração de Clara acelerou. Ferraz. O mesmo sobrenome do patrão. Sentou-se no chão, com as mãos trêmulas. Por um instante, achou que estava sonhando. Procurou algum indício de que fosse coincidência, mas o rosto da mãe era inconfundível. Uma lembrança antiga lhe veio à mente, a mãe dizendo, antes de morrer, que um dia a verdade viria da casa dos ricos. Clara guardou a foto no bolso do avental, o coração batendo forte. Mal sabia ela que aquele pequeno retrato abriria as portas de um passado esquecido, e mudaria para sempre o destino da família Ferraz. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguiu tirar a foto da cabeça. Toda vez que olhava para o velho Augusto caminhando pelos corredores, uma sensação estranha a dominava, e uma mistura de curiosidade, medo e algo que ela não sabia nomear. À noite, quando todos dormiam, ela tirava o retrato escondido do avental e observava a luz fraca do abajur. O nome Ferraz parecia brilhar como uma pista deixada pelo destino. Determinada a descobrir mais, Clara começou a observar detalhes da mansão que antes lhe passavam despercebidos, os retratos antigos pendurados nas paredes, os álbuns de família no escritório, os rostos parecidos, os olhos claros que se repetiam de geração em geração. Tudo parecia apontar para um segredo cuidadosamente esquecido. Foi então que ela decidiu conversar com Dona Lúcia, a governanta que servia a família havia mais de 40 anos. Lúcia era uma mulher de fala mansa e olhar cansado, mas ao ouvir o nome Helena Ferraz, seu rosto empalideceu. Por um instante, ficou em silêncio, como se medisse o peso de cada palavra antes de dizê-la. A esposa do seu Augusto, e teve uma filha, e murmurou, finalmente. Mas a menina desapareceu ainda pequena. Nunca mais se soube dela. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. 30 anos. O tempo exato que sua mãe teria hoje se estivesse viva. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Decidiu guardar segredo até ter certeza. Mas a mudança em seu comportamento não passou despercebida. Heitor, o neto mais novo de Augusto, começou a observá-la com desconfiança. Um olhar demorado aqui, uma pergunta disfarçada ali. Ele percebia que Clara escondia algo, e em uma casa onde o dinheiro falava mais alto que o sangue, qualquer mistério podia se tornar perigoso. Naquela noite, enquanto Clara descia as escadas em silêncio,
sentiu o olhar de Heitor fixo nela, frio e calculado. A partir daquele momento, ela deixou de ser apenas uma faxineira invisível, e passou a ser alguém que sabia demais. O sábado amanheceu movimentado na mansão Ferraz. A família inteira havia sido convocada para um almoço especial em homenagem ao aniversário de Augusto. Clara trabalhou desde cedo, preparando a mesa, limpando os salões e polindo cada taça com o cuidado de quem tenta desaparecer no meio do luxo. O clima era tenso, e risadas forçadas, olhares calculados, e um ar de competição silenciosa entre os netos do patriarca. Enquanto arrumava flores na sala principal, Clara notou o colar de diamantes da falecida esposa de Augusto sobre a cristaleira. Brilhava como se tivesse vida própria, símbolo da riqueza que ela jamais teria. Pouco tempo depois, o colar desapareceu. Um burburinho começou entre os convidados, e em minutos a acusação recaiu sobre ela. Beatriz, a neta mais velha, foi a primeira a atacar. Só alguém como ela teria coragem de tocar no que não é seu, disse em voz alta, olhando Clara com desprezo. Os demais seguiram o coro. Servos se afastaram, cochichos se espalharam, e Clara sentiu o rosto arder de vergonha. Tentou explicar, mas sua voz se perdeu no tumulto. Foi então que Augusto surgiu na porta, apoiado em sua bengala, com o olhar firme. Ninguém mais fala, e ordenou, com a voz grave. O silêncio se instalou. Ele se aproximou de Clara e perguntou calmamente: Onde estava, menina? Clara respondeu com honestidade e firmeza. Havia estado na cozinha, preparando o café. Sem hesitar, Augusto ordenou uma busca, e o colar foi encontrado minutos depois, caído atrás da poltrona. O silêncio que seguiu foi ainda mais pesado. Envergonhados, os parentes desviaram o olhar. Mais tarde, já sozinho em seu escritório, Augusto chamou Clara. Pediu que se sentasse, algo que nunca fazia com os empregados. Qual é o nome de sua mãe, minha filha? Perguntou ele, curioso. Helena. Helena Ferraz, respondeu ela, hesitante. Augusto empalideceu. A bengala escapou-lhe das mãos. Por um instante, seus olhos se perderam no vazio. Um nome esquecido há décadas voltava à tona, trazendo consigo um passado que ele acreditava enterrado para sempre. Nos dias que se seguiram ao incidente do colar, algo mudou silenciosamente dentro da mansão Ferraz. Augusto parecia mais pensativo, passando horas trancado no escritório, enquanto Clara evitava cruzar olhares com ele. Ainda assim, o velho patriarca não conseguia tirar o nome de Helena Ferraz da cabeça. A lembrança daquela filha desaparecida, perdida entre mágoas e segredos antigos, voltava a assombrá-lo. Movido por um pressentimento, decidiu agir sem chamar atenção. Chamou seu advogado e, em voz baixa, pediu a indicação de um detetive de confiança. Em poucas horas, o discreto e experiente detetive Álvaro começou a investigar o passado de Clara e origem, registros de nascimento, parentes, qualquer pista que pudesse confirmar ou negar a suspeita que agora crescia dentro de Augusto. Enquanto isso, Heitor percebeu a nova atenção que o avô dava à faxineira. Seus instintos de herdeiro ambicioso despertaram. Passou a mudar o comportamento, cumprimentava Clara com sorrisos gentis, elogiava seu trabalho, oferecia ajuda para carregar baldes e caixas. A princípio, ela se surpreendeu com a mudança, mas o tom forçado em suas palavras denunciava algo falso. Ainda assim, o olhar dele, encantador e seguro, a confundia. Certa tarde, no jardim, Heitor se aproximou mais do que o habitual, fazendo perguntas sutis sobre o passado dela,
sobre a mãe, sobre de onde viera. Clara respondeu com cautela, sentindo o perigo por trás do charme. Quando ele se afastou, um arrepio percorreu-lhe o corpo e havia algo naquele homem que cheirava a armadilha. 3 dias depois, Augusto recebeu o relatório do detetive. Sentou-se à escrivaninha, abriu o envelope e começou a ler. As mãos tremiam. Cada linha confirmava o que ele temia e, ao mesmo tempo, desejava. Os documentos eram claros. Clara Helena Duarte era neta legítima de Augusto Ferraz, filha da menina perdida que ele jamais conseguiu reencontrar. O velho recostou-se na cadeira, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Lá fora, o som distante de Clara limpando o pátio ecoava. Ele compreendeu, enfim, que o destino havia trazido de volta o que o tempo tentou apagar. O salão de jantar da mansão Ferraz estava impecavelmente preparado. Lustres de cristal refletiam a luz suave das velas, e a mesa longa exibia pratos finos e talheres de prata polida. Toda a família estava reunida, netos, sobrinhos e alguns convidados próximos, todos ansiosos para o jantar de sexta-feira. O clima era elegante, mas carregado de tensões silenciosas, como sempre que Augusto decidia reunir todos sob o mesmo teto. Clara entrou com cuidado, servindo os pratos, sentindo os olhares curiosos, em alguns casos, abertamente hostis. Ela mal podia imaginar que aquela noite mudaria tudo. Quando todos se acomodaram, Augusto se levantou lentamente, apoiando-se na bengala. A sala se silenciou imediatamente, enquanto ele começava a falar com voz firme, mas calma. Há algo que preciso revelar a todos, disse, e todos os olhares se voltaram para ele. Clara Helena Duarte não é apenas nossa funcionária. Ela é minha neta. Minha filha perdida, que desapareceu há mais de 30 anos, teve uma filha que eu jamais consegui reencontrar. O murmúrio na sala cresceu como uma onda que ninguém podia conter. Heitor engasgou com o vinho, olhos arregalados. Beatriz, sua irmã, levou as mãos à boca, incapaz de acreditar. O choque logo se transformou em raiva. Heitor passou a encarar Clara com desprezo misturado de ressentimento, e Beatriz cruzou os braços, planejando mentalmente como proteger a parte da herança que acreditava ser sua. Clara sentiu seu coração despedaçar-se. Cada olhar de desconfiança e hostilidade parecia uma faca atravessando seu peito. Ela pensou em sair correndo, abandonar tudo e nunca mais voltar. O mundo que ela conhecia na mansão, que já parecia distante, agora se tornava ainda mais frio. Mas Augusto a chamou, gesticulando para que permanecesse ao seu lado. Clara, minha neta, eu sei que tudo isso é demais. Mas eu imploro, fique. Eu prometo reparar os erros do passado. Ela olhou para ele, confusa, mas com a esperança surgindo aos poucos. A promessa do avô, e uma promessa de justiça e redenção, parecia uma luz no fim do túnel. Ainda que temerosa, Clara sentiu que aquela era a chance de finalmente pertencer, de finalmente ser reconhecida por quem realmente era. Após a revelação do jantar, a mansão Ferraz tornou-se um lugar tenso, quase irrespirável. Heitor e Beatriz, unidos pelo medo de perder privilégios e herança, começaram a arquitetar um plano silencioso para afastar Clara. Cada gesto dela era vigiado, cada palavra interpretada como ameaça. Pequenos boatos começaram a circular entre os empregados. Ouvi dizer que ela quer enganar o Sr. Augusto, sussurravam alguns, incentivados pelos irmãos. Clara sentia o peso do desprezo silencioso, os olhares tortos, os cochichos ao passar pelos corredores. Antes invisível, agora parecia ser o centro de uma guerra que ela não havia pedido.
Cada passo que dava na mansão era vigiado, cada sorriso recebido de forma calculada. O ambiente que antes a deixava apenas isolada agora se tornará hostil. Em uma tarde chuvosa, sentou-se no jardim, tentando conter as lágrimas, enquanto o som da chuva parecia misturar-se com o eco de suas frustrações. Lúcia, a governanta antiga, aproximou-se silenciosamente, sentando-se ao lado dela. A mulher tinha visto muitas histórias de riqueza, poder e corrupção, mas havia aprendido a reconhecer a injustiça quando havia. Clara, você não está sozinha, disse Lúcia com voz firme, mas suave. Eu sei quem você realmente é, e sei que eles estão apenas com medo. Ela então entregou a Clara uma carta amarelada pelo tempo. O envelope estava selado com um carimbo antigo e a caligrafia familiar de sua mãe. Clara abriu cuidadosamente, e suas mãos tremeram ao ler. A carta provava que Augusto havia tentado procurá-las anos atrás, que ele nunca esqueceu Helena nem sua filha, mas que as circunstâncias da vida os separaram. Clara segurou a carta perto do peito, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Pela primeira vez, havia uma prova concreta de que ela pertencia àquele lugar e não apenas como uma funcionária, mas como parte da família. Lúcia, vendo o misto de emoções, sorriu discretamente. Sabia que aquela carta não apenas traria esperança, mas também poderia ser a chave para enfrentar as intrigas de Heitor e Beatriz, mesmo que a batalha estivesse apenas começando. A partir do momento em que a verdade sobre sua origem se espalhou, Clara percebeu que a mansão parecia girar em torno dela. Antes invisível, agora todos os olhares a buscavam. Amigos de infância, parentes distantes que nunca haviam aparecido, e até alguns funcionários que antes a ignoravam começaram a cercá-la com sorrisos exagerados e elogios forçados. Cada gesto, cada palavra parecia cuidadosamente calculada, como se a bondade ou simpatia não fossem reais, mas uma forma de se aproximar da futura herdeira Ferraz. Enquanto caminhava pelos corredores, Clara sentia o peso dessa atenção. Sorria por educação, mas seu coração permanecia cauteloso. Entre todos, havia um que se destacava, Rafael, o jardineiro da mansão. Homem simples, de mãos calejadas e um sorriso genuíno, ele sempre a respeitara, admirando sua dedicação e bondade silenciosa. Diferente dos outros, não havia interesse em herança ou status, apenas uma amizade verdadeira e um cuidado constante. Ele se aproximava para perguntar sobre o jardim ou oferecer ajuda com algo que não estava em suas obrigações, e mesmo pequenas ações traziam conforto a Clara em meio à confusão de interesses. Mas Heitor não podia ficar parado. Movido pela ambição e pelo desejo de manter sua posição na família, começou a cortejá-la de maneira ostensiva. Sorrisos encantadores, elogios e presentes cuidadosamente escolhidos tornavam difícil distinguir onde terminava o interesse e começava a falsidade. Clara, embora cautelosa, sentiu-se dividida. Parte dela queria acreditar na bondade que ele aparentava, enquanto outra parte recordava as intrigas e mentiras que ele e Beatriz haviam arquitetado. Cada dia trazia um novo teste. Os olhares, gestos e palavras de Heitor contrastavam com a simplicidade e sinceridade de Rafael. Clara começou a perceber que o verdadeiro desafio não estava apenas em aceitar seu novo status, mas em decifrar quem se aproximava dela por amor genuíno e quem buscava apenas vantagens. A mansão, antes silenciosa e fria, agora pulsava com tensões, interesses ocultos e emoções conflitantes, e Clara sabia que cada decisão poderia mudar seu futuro para sempre. O salão principal da mansão estava silencioso, exceto pelo som das folhas que Augusto folheava. Os netos, impacientes, olhavam ao redor, tentando adivinhar o que o patriarca tinha em mente.
Quando ele finalmente se levantou, todos se calaram, sentindo o peso da autoridade que sempre carregou. Tenho uma decisão importante, anunciou Augusto, com a voz firme. Vou atualizar meu testamento. Clara, minha neta, será incluída como herdeira legítima de tudo que construí ao longo da vida. O impacto foi imediato. Murmúrios percorreram a sala, alguns disfarçados, outros nem tanto. Heitor engoliu em seco, os punhos cerrados sobre a mesa, e Beatriz lançou um olhar de raiva pura. A possibilidade de perder privilégios e riqueza despertou um desespero palpável. O ar ficou pesado, e a mansão, que já estava cheia de intrigas, parecia prestes a explodir. Heitor, no entanto, não perdeu tempo. Nos dias seguintes, começou a se aproximar de Clara com uma gentileza calculada, oferecendo ajuda em cada detalhe, sorrisos encantadores, palavras doces e elogios que pareciam sinceros. Ele a convidava para passeios pelos jardins, para conversar sobre o futuro, e até sugeriu momentos a sós para proteger a herdeira recém-descoberta. Clara, por um lado, sentiu-se lisonjeada e um pouco segura com sua atenção, por outro, lembrava-se das intrigas passadas, das mentiras e manipulações que ele e Beatriz haviam arquitetado. O conflito dentro dela crescia. Parte de seu coração sentia a possibilidade de um afeto verdadeiro, um vínculo com alguém que parecia interessado nela. Mas outra parte, mais cautelosa, sentia medo de ser enganada novamente, de se deixar levar por palavras doces que poderiam esconder intenções mesquinhas. Cada gesto de Heitor era um teste silencioso, e Clara sabia que a decisão que tomasse poderia mudar para sempre não apenas sua posição na família, mas também sua própria vida e sua confiança nas pessoas. Enquanto caminhava pelo corredor da mansão, olhando para o jardim que Rafael cuidava com tanto zelo, Clara percebeu que o dilema era mais profundo do que imaginava. Entre o charme calculado de Heitor e a bondade genuína de Rafael, ela precisaria ouvir seu próprio coração antes de se decidir, e o peso dessa escolha crescia a cada dia. A tensão na mansão Ferraz atingiu seu ponto mais alto numa tarde silenciosa, quando Augusto decidiu rever as câmeras de segurança do escritório e dos corredores. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas uma intuição insistente o acompanhava há dias. Quando começou a assistir às gravações, seu coração acelerou. O que viu fez suas mãos tremerem levemente. No vídeo, Heitor e Beatriz aparecem conversando em um tom baixo, quase conspiratório. Gesticulam para os papéis do testamento, discutem maneiras de afastar Clara e inventar mentiras que pudessem manchar sua reputação. Cada palavra, cada gesto era calculado, revelando claramente a ambição e a malícia que eles haviam escondido por tanto tempo. Augusto recostou-se na cadeira, sentindo um misto de raiva e tristeza. A família que ele tentará reconstruir estava prestes a se destruir por ganância. Sem perder tempo, chamou todos para o salão principal. O ambiente, antes elegante e silencioso, ficou pesado e carregado de expectativas. Quando Heitor e Beatriz entraram, Augusto os encarou com uma calma fria que era ainda mais assustadora que a raiva. Heitor, Beatriz, começou ele, a voz firme e inabalável, em assistir a tudo. Cada plano, cada mentira, cada tentativa de manipular esta casa e esta família. Vocês não têm mais lugar aqui. Os dois ficaram pálidos, sem palavras, enquanto Clara observava em silêncio, o coração batendo forte. Augusto continuou. Vocês estão expulsos. Saem agora, e nunca mais se aproximem de minha família. Heitor tentou argumentar, mas a decisão do patriarca era definitiva. Beatriz, em choque, apenas respirava com dificuldade,
enquanto Heitor tentava esconder a humilhação. Quando a porta se fechou atrás deles, Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Correu até Augusto e, abraçando-o, sussurrou: "Obrigada, vovô, por acreditar em mim." Augusto apertou sua mão, com um sorriso suave. Naquele momento, Clara percebeu que, apesar das intrigas, ainda havia justiça, amor e esperança. Pela primeira vez, ela podia imaginar um recomeço e uma vida com dignidade, respeito e a confiança de quem realmente a amava. A mansão, que por tanto tempo fora palco de intrigas e medo, começava finalmente a se encher de paz e de promessa de dias melhores. Meses se passaram desde que a verdade veio à tona, e a mansão Ferraz parecia outra. O silêncio tenso que antes pairava pelos corredores deu lugar a risos, conversas e a sensação de pertencimento que Clara nunca havia experimentado antes. Ela agora ocupava um papel que ia muito além de ser neta de Augusto e dirigia uma fundação beneficente, voltada para ajudar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, com o apoio financeiro e moral do avô. Cada manhã, Clara chegava à fundação com energia e determinação. Organizava projetos, visitava famílias, e sua empatia conquistava todos ao seu redor. Rafael, sempre ao seu lado, ajudava com o trabalho no jardim da fundação, mas também com pequenos detalhes do cotidiano que faziam Clara se sentir segura e apoiada. Entre eles, um amor genuíno crescia, silencioso, mas firme, baseado na confiança e na admiração mútua, longe das manipulações e interesses que antes cercavam sua vida. Augusto observava tudo de seu escritório, sentado em sua poltrona favorita, com o rosto iluminado pelo sorriso constante de sua neta. Sentia um orgulho silencioso e profundo, e não pelo fato de Clara agora administrar a riqueza da família, mas por vê-la transformar dor em compaixão, solidão em liderança, e desconfiança em amor. A mansão, que antes era fria e cheia de sombras, agora respirava humanidade, perdão e alegria. Em um domingo ensolarado, Clara e Rafael caminharam pelos jardins da mansão, rindo das pequenas coisas, enquanto crianças da fundação corriam ao redor, enchendo o ar com vozes felizes. Augusto, observando de longe, percebeu que, finalmente, sua família estava completa, e não pelas posses ou títulos, mas pelo afeto verdadeiro e pela reconciliação que havia construído. Clara, a antiga faxineira que carregava um passado doloroso, sentiu pela primeira vez que pertencia a algum lugar de verdade. Entre abraços sinceros, olhares de carinho e a paz que agora reinava, ela entendeu que sua vida tinha finalmente encontrado um novo começo, feito de esperança, dignidade e amor. A mansão Ferraz não era apenas um lar, era agora um símbolo de redenção e felicidade.